Sabe quando a gente faz uma busca na internet, recebe uma recomendação de filme ou usa o GPS para chegar em algum lugar? Pois é, por trás de tudo isso tem uma espécie de receita secreta funcionando. Essas receitas são o que a gente chama de algoritmos. São basicamente as instruções, o passo a passo que faz o nosso mundo digital girar. E entender como eles funcionam, bem, é quase como entender a linguagem do nosso tempo. Para a gente ter uma ideia da importância disso, vamos imaginar uma situação. Pensa numa biblioteca gigante com 1 milhão de livros. Como achar um livro específico no meio disso tudo? A gente poderia ir um por um desde o primeiro, mas isso levaria uma vida inteira, né? Ou a gente pode usar uma estratégia. Aproveitar que eles estão em ordem alfabética para pular um monte de prateleiras de uma vez. Percebe? O método que a gente escolhe para resolver o problema muda completamente o jogo. E esse método, essa estratégia que a gente falou, tem um nome oficial no mundo da computação. É o que chamamos de algoritmo. Mas o que é um algoritmo, afinal? Olha, não é nenhum bicho de sete cabeças. É simplesmente uma sequência bem definida de passos para resolver um problema. Pensa numa receita de bolo mesmo. Um exemplo clássico e super elegante é o algoritmo de Euclides, que está aqui na tela. É uma receita clara que sempre funciona. Simples assim. Só que, assim como na cozinha, nem toda a receita é igual. Tem aquela que é rapidinha e aquela que demora horas. No mundo da computação, a medida mais importante do sucesso de uma receita não é o sabor, mas sim a eficiência. É uma verdadeira corrida contra o tempo. E para resolver os problemas, geralmente existem dois caminhos. O primeiro é o que a gente chama de força bruta. É o jeito óbvio, testar todas as possibilidades, uma por uma, até achar a resposta. Funciona, sim, mas pode ser absurdamente lento. O outro caminho é usar um algoritmo eficiente, ou seja, o jeito inteligente. Ele usa uma estratégia para cortar caminho e diminuir muito o número de passos. A diferença aqui não é só de velocidade, é de inteligência mesmo. E claro que os cientistas da computação criaram uma régua para medir essa eficiência. É o que eles chamam de ordem de crescimento. Ela mostra como o tempo de execução aumenta conforme o problema fica maior. Lá em cima na tabela, a gente tem o sonho de consumo, constante, que não importa o tamanho do problema, o tempo é o mesmo. Logarítmico, linear e n log n são ótimos, crescem de forma bem controlada. Agora dá uma olhada lá embaixo. Quando a gente chega em quadrático ou cúbico, a coisa desanda, o tempo de execução explode. E é aqui que um problema passa de resolvível para impraticável. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só esse gráfico. É brutal! Para processar 1 milhão de coisas, um algoritmo quadrático, aquele que não era tão bom, pode levar horas. Já um algoritmo n log n, dos eficientes, segundos. Isso não é uma melhoriazinha, gente. É a diferença entre algo ser possível e ser impossível de fazer na prática. Ok, vamos sair um pouco da teoria. Vamos ver isso em ação com um dos problemas mais básicos da computação, a ordenação. Basicamente, pegar uma bagunça de coisas e colocar em ordem. Imagina uma corrida. De um lado temos o Selection Sort. Ele é quadrático. A estratégia dele é simples. Achar o menor item, colocar no começo. Achar o segundo menor, colocar em segundo. E assim por diante. Simples, mas lento. Do outro lado, o Merge Sort, que é n log n. A estratégia dele é de dividir para conquistar. Ele quebra a lista na metade, ordena as metades e depois junta tudo de forma inteligente. Numa lista pequena, tanto faz. Mas numa lista grande, o Merge Sort ganha de lavada, não tem nem comparação. Beleza, então já ordenamos nossa bagunça. Agora, e se a gente quiser achar uma coisa específica no meio da lista ordenada? O nome desse problema é busca. E para isso existe um dos algoritmos mais bonitos que tem, a busca binária. É o método da lista telefônica antiga. A gente abre a lista bem no meio. O nome que a gente procura está para trás ou para frente? Com essa única pergunta, a gente já joga metade da lista fora. Aí a gente repete o processo na metade que sobrou. A cada passo, o problema diminui pela metade. É uma eficiência absurda. Mas nem tudo na vida é uma lista retinha. Muitas vezes os problemas são sobre conexões. Pensa nas redes sociais, nas rotas de avião, na própria internet. Para modelar esse tipo de coisa, a gente usa uma ferramenta chamada grafos. E um grafo é uma ideia bem simples, na verdade. Ele tem vértices, que são os pontos, podem ser cidades, pessoas, o que for. E tem arestas, que são as linhas que conectam esses pontos, as estradas, as amizades, os cabos de rede. É só isso, mas é uma forma muito poderosa de enxergar como as coisas se relacionam.
E um dos problemas mais clássicos que a gente resolve com grafos é o de achar o caminho mais curto entre dois pontos. É exatamente o que um aplicativo de GPS faz o tempo todo. Ele olha para o mapa, que é um grafo, e usa um algoritmo para calcular qual a rota mais rápida para a gente. Bom, a gente já viu algoritmos para ordenar, para buscar, para achar caminhos, mas e os problemas para os quais a gente ainda não tem uma receita eficiente? Isso nos leva para a fronteira do conhecimento, para um lugar onde alguns problemas parecem ser fundamentalmente difíceis. E aqui a gente chega numa pergunta quase filosófica. Será que existem problemas que são, na prática, impossíveis de resolver? Problemas cuja receita levaria mais tempo do que a idade do universo para ser executada? Essa pergunta é o coração de um dos maiores mistérios da ciência, o problema P versus NP. Funciona assim. Problemas da classe P são os fáceis de resolver. Ordenar uma lista, por exemplo. A gente tem receitas rápidas para isso. Já os problemas NP são os fáceis de verificar. Ou seja, se alguém chegar com uma suposta solução, é muito rápido checar se ela está certa. O problema é encontrar essa solução. Pensa no problema do caixeiro viajante. Qual a rota mais curta que passa por 50 cidades? Se alguém te deu uma rota, é fácil calcular a distância. Agora, achar a melhor rota possível, isso é um desafio gigantesco. Então, a pergunta de $1 milhão, literalmente, é essa. Será que P é igual a NP? Em outras palavras, será que todo problema que é fácil de verificar também é fácil de resolver? A verdade é que ninguém sabe a resposta. E se um dia alguém provar que P é igual a NP, isso vai revolucionar o mundo, resolvendo problemas que hoje a gente nem sonha em resolver. No fim das contas, o século XXI é sem dúvida o século do algoritmo. Eles são as ferramentas que a gente tem para decifrar o mundo, otimizar tudo ao nosso redor e, quem sabe, construir o futuro. A grande questão que fica no ar é, com essas receitas cada vez mais poderosas em mãos, quais serão os próximos grandes problemas que a gente vai conseguir resolver?